O tema título do presente artigo é a questão brasileira quanto à relação cárcere e maternidade em tempos de pandemia, de Claudine Rodenbusch, que é doutora em Direito pela Universidade de Burgos, na Espanha, mestre em Direito pela Universidade de Santa Cruz do Sul e especialista em Direito pela mesma universidade. Advogada, professora do curso de Direito da Faculdade Estácio de Sá, de Porto Alegre. Henrique Alexander Keski, doutor em Filosofia pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, mestre em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica, PUC-RS, graduado em Direito pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos e advogado. E Jacques Fernando Pires Paiter Ackermann, bacharel em Direito pela Faculdade Dom Bosco, especialista em Segurança Pública pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, major da Polícia Militar do Rio Grande do Sul. No presente artigo, o objeto de pesquisa se volta a tratar das questões ligadas à criminalidade feminina, focada na dupla especificidade que envolve a condição de mulher e mãe apenada no sistema prisional brasileiro, apresentando as imbricações das vulnerabilidades no que diz respeito ao seu acesso à saúde, bem como de seus filhos ou filhas, as estratégias de enfrentamento enquanto práticas positivas no contexto prisional e a luta pelo exercício da cidadania enquanto dignidade da pessoa humana diante das contumazes violações dos direitos humanos que marcam a vida das apenadas, mormente agora, diante da pandemia do coronavírus. A metodologia empregada parte da análise doutrinária, bem como do contexto legal normativo, com foco ainda na jurisprudência específica, que trata das questões atinentes à maternidade no cárcere, inclusive acerca da quebra do vínculo entre mães e filhos e filhas, bem como do contexto familiar, quando ocorre dentro e fora do cárcere, e ou quanto ao encaminhamento das crianças às instituições do Estado, destinadas ao seu abrigo, nos casos em que esse vínculo familiar inexiste. Da mesma forma, enquanto objetivo de estudo, se busca apresentar as díspares contradições dos órgãos públicos do Estado brasileiro quanto à execução dessa política carcerária específica, em que se chocam as instâncias próprias do Supremo Tribunal Federal com decisões de juízes da primeira instância que se negaram a modificar o regime prisional das apenadas para o de prisão domiciliar, nem liberaram as mães ainda sem condenação para que voltem para suas casas. Como resultado parcial, se trata do habeas corpus coletivo, impetrado por 16 defensorias públicas junto ao Supremo Tribunal Federal, para que mães e puérperas, de acordo com o levantamento feito pelo Departamento de Informações Penitenciárias do Ministério da Justiça e Segurança Pública, sejam levadas à prisão domiciliar, como forma de preservarem suas vidas e a de seus filhos e filhas, longe da vivência das condições insalubres das casas prisionais, em função de se constituírem dessa maneira em máximo grupo de risco para o contágio. Por fim, se lança um alerta no sentido do silêncio dos órgãos públicos quanto às situações de internações hospitalares, em caso de contágio, produzindo uma espécie de invisibilidade acerca desse público já notoriamente agredido em sua condição humana. Palavras-chave: maternidade no cárcere, pandemia do coronavírus, díspares decisões dos poderes do Estado, agressões aos direitos humanos. Parece então ficar evidente, em primeiro lugar, o problema sociológico que emana do próprio contexto social a penalizar duplamente a mulher apenada, mormente quando se choca com a sacralização da maternidade como a questão valorativa que serve de pano de fundo à atenção secundária
dado ao tema pelos próprios órgãos do Estado, encarregados do sistema prisional. Os preconceitos extramuros invadem o contexto intramuros das casas prisionais. Além disso, o próprio judiciário pacifica a jurisprudência em relação à falta de políticas públicas efetivas e, notadamente quanto ao tema, a falha na interação dos três poderes do Estado, tanto em nível federal quanto das demais unidades federativas, donde se conclui que, de todas as formas, se evidencia a falta de uma coordenação institucional geral acerca do enfrentamento das complexidades do problema. Infelizmente, todas essas condições acabam por se agravar ainda mais diante do quadro de disseminação do vírus no sistema carcerário. A única postura a longo prazo remete à implantação de políticas públicas de Estado que se mantenham livres das injunções de ideologias e de politizações das condições do próprio sistema carcerário e da própria pandemia, ratificando assim o entendimento anterior: políticas públicas não de governos, mas políticas públicas de Estado. Entretanto, em termos imediatos e pela celeridade da disseminação do contágio, parece que uma postura humanitária estaria mais de acordo com os princípios de dignidade da pessoa humana e de direitos humanos fundamentais, mormente quando se pensa a situação dos filhos e filhas de tais apenadas, de forma que a soltura se mostra não como um dano maior à segurança pública, mas provavelmente menor, já que não se pode alegar suposições de aumento da criminalidade feminina motivada por essa soltura. Escolheu-se entre os casos concretos de contágio pelo vírus ou abstrata suposta agressão à segurança pública perpetrada por mães apenadas com seus filhos? Não sabemos a resposta, uma vez que não dispomos de dados confiáveis a respeito. Nesse mesmo documento, consta levantamento de inúmeras decisões judiciais, quantificadas estatisticamente, a indicar que a justificativa para a não soltura caso a caso das apenadas incide sobre o fato de que um número significativo das solicitantes estaria enquadrado no crime de drogas, de forma que esses pedidos de habeas corpus são negados por conta do que a Justiça considera tráfico de residência, o que estaria contido nas decisões analisadas do próprio Supremo Tribunal Federal, quando dos tribunais superiores. Infelizmente, como a referida matéria data de março de 20 do corrente ano, não se obteve dados recentes até a data da escritura do artigo. Se ainda restam apenadas custodiadas nas casas prisionais, que, em função das decisões referidas, poderiam estar se valendo do benefício da prisão domiciliar em função da pandemia, ou se ainda se mantêm presas, sujeitas ao contágio, ou já contagiadas, ou ainda pior, engrossando estatísticas de óbitos, pois esse levantamento, se feito, não foi publicado. Infelizmente, então, uma vez mais, se terá que repetir a triste situação de que, mesmo com medidas propostas formalmente, por meio de resoluções e recomendações de órgãos competentes, notadamente do Judiciário, tais medidas preventivas ou não foram tomadas, ou se o foram, não se mostraram eficazes na efetivação concreta do enfrentamento da pandemia nas casas prisionais femininas, haja vista os insistentes recursos movidos, ou por organizações da sociedade civil ou de outros órgãos do próprio Estado, para que, não havendo sido tomadas as medidas adequadas de prevenção nas casas prisionais, essas apenadas possam ter o regime modificado. Ademais, enquanto o judiciário decide caso a caso, pela demora íncita aos processos, o vírus continua a se alastrar.